Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Musicast RN. O Musicast é um projeto que a gente tem para tentar mapear a produção musical no Estado, verificando vários núcleos dessa engrenagem que é a música. E hoje a gente tem uma oportunidade muito legal de bater um papo com André Rangel e o Alan Peça. Meninos, sejam muito bem-vindos aqui ao Musicast RN. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também. É isso, a gente tem muita coisa para falar, a gente já estava falando meio que off aqui, preparando mais ou menos umas pautas, mas como tudo que a gente vem mapeando nessas conversas, esses bate-papos, assim, tudo tem um início, né? Tudo tem um começo lá atrás, seja dentro de casa, seja com os amigos, a banda do colégio. Como é que a música chega para vocês ali no primeiro momento, lá no começo da carreira? Olha lá, começa. A música entrou na minha vida ali na infânciazinha, né? Minha família sempre foi muito religiosa. Então, meio que o núcleo da igreja católica da cidade onde eu morava, Parnamirim, era composto pela minha família. E o Ministério de Música era composto pelos meus tios e primos. Então, a minha vontade de começar a tocar começou aí, né? E eu aprendi olhando mesmo. Ninguém queria me ensinar, eu fui colando. Basicamente. Você tem muita referência da família, né? Tem Nael, tem... Nael, Daniel, que é o meu guitarrista até hoje. Nael Lima, que é um grande baixista aqui do estado, que ainda toca comigo pontualmente. Meu tio era o baterista, minhas tias cantavam também. Tem uma outra prima que é cantora. Então, através da minha família, foi que a música realmente entrou na minha vida, assim. Eu comecei lá por volta da adolescência, né? Que até então, até os 13 anos mais ou menos, eu era influenciado pelo que o pessoal do colégio ouvia, né? Eu ouvia só para contrariar, Marchas com Leite, Cavalo de Pau, tudo. Até que, com 13 anos, e meu pai era roqueiro, né? Mas ele nunca forçou a barra comigo, não. Aí, com 13 anos, eu assistia Malhação, naquela época que ela assistia muito, e sempre tocava muito rockzinho lá no Malhação. Aí eu comecei a gostar muito do Red Hot Chili Peppers, e quis aprender os riffs de guitarra do Red Hot, e foi ali que começou, né? Quando eu comecei a ouvir rock, quando eu comecei a pegar os CDs do meu pai para ouvir também, foi quando eu comecei a tocar violão, né? Meu pai tinha um violão que ele tentou aprender, que ele não tinha aprendido até então. Aí eu tinha guardado no maleiro sem corda e tudo, eu pedi para ele trocar as cordas e foi ali que iniciou. A gente tá vendo nesses bate-papos que a gente tem, assim, sempre tem um instrumento que está dando bobeira na casa, ou é uma situação familiar que às vezes você se expõe, né? E tá com os familiares tocando, que instrumento sobra ali para eu tocar e tal. Mas me fala também dessa coisa do que vocês ouviam, né? O Alan já começou a falar um pouquinho dessas referências e tal. Vocês são de uma época muito próxima e já era um momento que o acesso estava muito mais fácil, né? Seja através os CDs e os programas de rádio, a MTV ainda produzia muita música naquele momento, né? Fala um pouquinho dessa construção também antes de começar efetivamente a tocar, essa formação mais da parte de referências musicais, assim. Na minha infância, primeiramente eu tive aquele primeiro contato com a música religiosa através da igreja católica, mas a música começou a se tornar um desejo meu ali de consumo, de querer aprender e cantar e tocar. Ainda muito pequeno, mas meu pai ele tinha também um violão em casa, que ele nunca aprendeu também. E ele tinha aquelas revistinhas de cifras, né, de música. Quem nunca? Eu acho que era muita música sertaneja, que tinha Leandro e Leonardo, Estãozinho e Chororó. Então, os primeiros acordes que eu dei, as primeiras músicas que eu tentei começar a cantar foram músicas sertanejas. Um pouco depois, já ali pelos 10, 11 anos, quando meus irmãos e meus primos já tocavam também, aí eles entraram na vibe do Djavan, né? No mundo, naquele, né? Mundo maravilhoso de Djavan. A porta de Nárnia de Djavan, que quando o músico entra, a vida dele muda, né? E aí eu me apaixonei pela música brasileira, pela música popular brasileira e por Djavan. E foi nesse momento que eu comecei realmente a aprender a tocar violão. Foi através do Djavan. Um pouco depois, ali já para os 13, 14 anos, na época da rebeldia, aí eu conheci o rock and roll e quis virar roqueiro. Tem algo parecido aí com o que o André falou do pai dele, né? Que meu pai também, como eu disse, tentou aprender e desistiu. E ele desistiu porque ele sempre foi muito roqueiro. E tem a questão do acesso que você falou, né? Que ele não tinha esse acesso que a gente tem hoje. E na época a gente já tinha um pouco também, né? Ele era roqueiro e não tinha revistinhas de música de rock para ele aprender, né? O professor dele era professor de sereste. Aí, como ele não gostava muito, ele desanimou e deixou para lá. Então, talvez se ele tivesse começado hoje em dia, teria continuado, né? Aqui aconteceu depois, mas essa é uma história mais para frente. E interessante também, assim, já tem esse momento de descoberta de interesse,
Mas tem um momento que muda a chave, né? De você gostar de música, mas você dizer assim, não, peraí, eu quero fazer isso também, eu quero participar. E geralmente, no início, acontece muito em grupo, né? Raramente você tem artistas que começam solo, já começam solo, né? Então, geralmente tem essa gênese ali em grupo, seja de colégio, seja de bairro, seja de igreja, enfim. Teve para vocês também esse momento de ter um grupo ali no começo do caminho, os amigos e tudo isso? Rapaz, Ou nem tanto? Como a minha família tocava, eu meio que aprendi a tocar vendo eles tocando, vendo eles ensaiando, né? Mas nesse primeiro momento eu não tive um grupo musical. Quando eu comecei a cantar profissionalmente, entre muitas aspas, assim, né, nos primeiros anos ali que eu comecei a cantar em bares e fazer shows em alguns teatros aqui, shows já autorais. O primeiro show que eu fiz foi autoral, foi no TCP. E um pouco depois, quando eu quis seguir um pouco mais para a linha do rock, eu resolvi criar uma banda, né, que era Freestyle. Eu acho que a gente fez uns 5 shows aí, foi muito legal, mas depois eu vi que para a minha realidade era melhor eu seguir sozinho, com os mesmos músicos, mas eu era o cara ali da banda que dava o meu 100%, o 100% do meu tempo, né? Então ali era o meu sonho, eu queria viver da música. Enquanto os outros, eles tinham outros empregos e queriam também levar a música ali, mas de uma forma mais despojada, como hobby. Então eu vi que aí nesse momento era melhor eu seguir mesmo que com eles, mas eu tendo a responsabilidade de ser ali o cara que está encabeçando o projeto e tomar as decisões e seguir. Eu comecei já com a banda mesmo. Assim, eu comecei a tocar sozinho, né? Obviamente aprender, mas eu já quis logo fazer uma banda. E aí a gente fez a banda na época do colégio, acho na época do primeiro e segundo ano. Participou do Talento Marista, que passava foi do Marista também, né? E aí a gente montou essa banda, que inicialmente era no Maré Esquiva, que era um nome bem ruim. Não, a gente tem que fazer um programa inteiro falando de nomes ruins de banda, né? No começo, principalmente. Aí essa banda foi se moldando, a gente foi evoluindo, tá, até que virou a banda Dois Polos, né? Que era uma banda de rock autoral, que a gente chegou a fazer shows covers também, né? Mas a gente focava bastante no autoral também, teve 2 CDs lançados. Foi morar em São Paulo todo mundo junto, para tentar fazer a banda crescer lá. E ela faz muita parte da minha história porque foi o que me introduziu na música, né? Foi o que fez eu conhecer o mundo da música de várias formas. E também a ida para São Paulo com a banda, quando eu saí dela, foi o start para o que eu faço hoje. Então, essa experiência em São Paulo foi fundamental para fazer o que eu faço hoje, foi quando eu comecei o trabalho solo. Vamos pegar uma carona nesse assunto, Alan, que é interessante demais, assim, porque a gente vem acompanhando nesses bate-papos que tem sempre um momento de virada, uma coisa que acontece que faz com que você perceba a coisa de uma outra forma. E o motivo que a gente estava conversando de trazer vocês aqui, porque a gente percebe que tem um olhar diferente, né? A gente fala muito que tem um negócio da música, que antes de ser qualquer coisa é um negócio, né? O negócio da música também é um negócio. E vocês têm uma percepção muito ampla do que é isso. Aí, começando por você, assim, quando foi esse momento e qual foi esse movimento que você fez de sair da banda, entender esse momento e dizer, olha, vou por esse caminho aqui, e depois o André completa. Com a banda, a gente sempre teve o sonho de conseguir viver da banda, mas sempre já focando no autoral, que é o caminho onde a gente pode chegar mais longe, mas é o mais árduo, digamos assim, né? O mais difícil. E aí a banda Dois Polos, ela nunca foi uma banda que me trouxe rendimento financeiro. Trazia um extra ali e a gente sempre focando em um dia que dá certo autoral. E a gente foi para São Paulo tentar fazer isso. E quando eu resolvi sair da banda, por motivos pessoais, voltei, foi quando deu o start, assim, foi minha primeira experiência fora da casa dos meus pais, né? A primeira vez que fui morar só, né? Que eu morava com o pessoal da banda. E me trouxe muito crescimento pessoal e até crescimento musical, assim, de entender a cena melhor e tal. E quando eu voltei foi quando eu tive o start de resolver, eu vou tentar agora viver para valer da música. Vou fazer voz e violão, vou tocar em bar, vou tocar em festa particular. E ali foi quando nasceu, de fato, a história de eu viver da música. Quando as Polos era levando sempre em paralelo com o colégio, com a faculdade, que eu não fiz faculdade de música, né? Eu fiz outra faculdade. Então, a partir desse momento, da saída da banda lá em São Paulo e voltei para Natal, foi quando eu comecei a realmente focar em viver da música. Quando eu entrei na aula de canto para tentar aprender a cantar, que antes eu só brincava de cantar, né? Eu era guitarrista da banda. Então, acho que para mim o start grande mesmo foi nesse momento. Cara, no meu caso, desde pequeno que eu já sonhava em ser músico, né? Eu não sabia o que eu queria, qual a vida que eu queria ter exatamente, mas eu sabia que eu queria viver da música, desde molequinho.
Eu queria até fazer um paralelo rapidinho com o André, que eu conheci o André há muito tempo já, né? Verdade. E eu admiro nele a questão de, tipo assim, eu fui uma pessoa que... Porque a gente sabe que Natal é difícil você criar a coragem de vou viver da música e pronto, né? A gente normalmente não é instigado a isso, né? Não, a música vai ser um extra, vai ser um paralelo. E eu fui um que fiz a faculdade, fiz 2 faculdades antes e não fiz para música, para depois voltar para música, né? Depois de muitos anos, aí viver da música hoje. Eu acho massa da história do André que ele já desde o início queria isso, ele já foi direto ao ponto, né? Com isso aí. Exatamente. Desde molequinho eu queria, eu sempre sonhei com isso. Eu até tentava me imaginar, sei lá, sendo um advogado, um psicólogo, mas eu não conseguia. Não conseguia me ver feliz ali, né? Então, sempre foi o foco total da minha vida, foi a música. As primeiras apresentações que eu fiz na minha vida ainda foram na escola, né? Então, já começou aí minha carreira, eu acho, sabe? Inclusive, a minha relação com as próprias escolas que eu estudava mudou muito por causa da música, né? Eu tive a sorte de todas as escolas que eu estudei terem me estimulado muito quando elas descobriam que eu tinha essa vontade, que eu tinha esse sonho, e que eu já sabia tocar ali um pouquinho. Então, meio que na feira de ciências da escola eu fazia o show. No Dia das Mães, ia ter lá, todas as mães de todos os alunos eram convidados para o ginásio da escola e eu fiz um show lá. Então, desde muito pequeno que eu sabia que era isso que eu queria, e apesar de não ter sido nunca fácil, né? Mas sempre foi uma certeza na minha vida. Vamos falar um pouquinho desses tempos difíceis, porque muita gente que acompanha, às vezes fica muito ligado no momento do show, no momento da divulgação, tudo, mas tem um trabalho, como você falou, árduo, difícil, constante, né? E como você falou, tipo, eu vou fazer isso, vou me dedicar a isso, né? Seja investindo, seja abrindo novas fontes de público, vamos dizer, vou tocar... mas ninguém toca lá, eu vou tocar lá para tentar abrir espaço, para tentar botar meu nome. Fala um pouquinho desse universo que estava acontecendo no momento que vocês começaram a estar tocando, assim. Que ambiente foi esse que vocês pegaram nesse momento de introduzir essa parte da carreira, assim, já logo depois da banda, por exemplo, e os primeiros shows também? O meu primeiro show, eu acho que eu tinha ali por volta dos 16 anos, o show profissional, né, fora das escolas ou de festa de família. Como eu tinha acesso à música através da minha família, dos meus primos, enfim, de todo mundo ali que estava ao meu redor, quando eu me apaixonei por Djavan, eu comecei a compor. E aí, Djavan sempre foi, nesse momento, foi a grande inspiração que eu tive na música para compor, para fazer melodias e letras, enfim. E aí eu juntei, acho que 6 músicas que eu tinha composto e consegui gravar no estúdio de um amigo, que era o Walter Cleison, né? E a gente gravou e ficou muito bacana, né? Claro, quando eu achei muito bacana na época, quando eu ouço hoje eu acho horrível. É mais normal, assim. Eu falar sobre os primeiros da Dois Polos. Aí eu tinha essas 6 músicas e aí eu pensei, cara, por que eu não tento fazer um show, né? Eu já toco na escola, todo mundo na escola já me conhece, já curte ali, né? A minha família eu tenho certeza que, eu espero, né, que eles comprem o ingresso no meu primeiro show. E aí eu fiz essa minha primeira apresentação no TCP, acho que foi em 2007. Foi 2007. E foi um show autoral. E foi muito bacana. Depois desse primeiro show, eu acho que eu fiz mais 3 shows em teatros aqui. Assim, a cada 3 meses eu fazia um show. E sempre muito bons. Mas eu já estava querendo enxergar a música ali como uma profissão, né? Meus amigos estavam todos estudando para o vestibular na época e tal. E eu, cara, eles estão pensando no futuro, eu tenho que pensar no meu também. Se eu quero seguir para o meu futuro, eu tenho que começar a encarar também como um trabalho, de fato, né? E não apenas como um sonho de um cara que quer fazer o que gosta. E foi aí que eu comecei a tocar nos bares, né? Comecei a tocar em barzinho. Eu tive essa sorte de ter acesso a alguns artistas através dos músicos que eu tinha na família. Então, quando o Daniel, que é meu irmão, ou o Nael, meu primo, estavam tocando, por exemplo, com o Sueldo Soares, eles iam tocar na Choque Bar, que eles tocavam muito na época. Aí eles me levavam e eu começava a fazer algumas participações. E, tipo, acho que o Sueldo nem lembra disso. Mas a primeira vez que eu toquei num bar na minha vida foi no show dele, e eu era um moleque, assim, de 16 anos, super verde, e ele abriu ali o espaço dele para mim, e eu já comecei a tocar algumas músicas, e na semana seguinte eu já estava tocando nesse bar. Então eu tive essa sorte de conhecer essas pessoas, e também tive a sorte de chegar na música num momento onde existia esse mercado, assim, né, para rentabilizar
de forma direta a música na minha vida, assim. No meu caso, qual era a pergunta original mesmo? Não, na verdade isso. A gente tá porque existia um ambiente, vamos dizer assim, né? E aí você sai ali da banda, retorna para Natal, tem que abrir esses locais, então às vezes não necessariamente você tinha um TCP para tocar, mas você tinha um lugar que talvez precisava ser conquistado ali, né? Então, fala um pouquinho dessa época justamente, assim, começando a tocar, que lugares, quais pessoas que abriram as portas ou não, como foi pensar fora da caixa nesse momento, assim, sim, também? sim. No momento que eu resolvi sair da banda, que até então eu trabalhava com minha profissão, que eu sou formado em arquitetura, né? Não exerço já desde 2015, mas naquela época eu exercia. Aí, como eu disse, a banda não trazia retorno financeiro, né? Meu trabalho era arquitetura e a banda era um investimento paralelo. No que eu resolvo sair da banda e voltar para Natal, a princípio, meu pensamento era ou de investir na carreira de arquitetura ou de estudar para concurso, né? Que é o que eu mais ouvi na minha vida, que a melhor coisa é estudar para concurso, porque meu pai é concursado, minha mãe é concursada. E aí, e agora, o que eu vou fazer? Sem que eu fui convencido que o que eu queria mesmo era a música, né? Eu disse, não, então vou investir nisso. E aí, São Paulo foi uma grande referência para mim, porque lá eu vi muito música de rua, né? Lá, quando eu ia trabalhar, quando eu ia para o escritório trabalhar, eu via muito isso aí, eu achava massa. Inclusive, era o que eu tinha vontade de fazer com a banda lá. Cara, a gente às vezes toca aqui, faz um show de graça, que às vezes dá 15 pessoas, vamos tocar na rua para milhares de pessoas de graça, do mesmo jeito, mas às vezes dá até um trocado, né? E a gente promove melhor o nosso trabalho, né? Sendo que aí não foi viável, o pessoal não quis e tal. Quando fui, aí é o que o André falou, né? Quando fui trabalhar sozinho, só dependia de mim, né? Eu disse, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. E aí, quando eu cheguei aqui em Natal, eu disse, não, eu vou tocar na rua, porque eu gosto, eu tô com muita vontade de fazer isso, eu acho a vibe massa e tal. E, além disso, é uma boa divulgação, né? Porque, tipo, as pessoas vão me ver e aí eu vou... Isso pode me gerar trabalho. E aí eu comecei a tocar em barzinhos, mas também já, logo de início, tocando na rua também. Tocava lá na cidade, em frente à antiga C&A, né, na Rio Branco. Depois comecei a tocar em frente ao Midi, lá em Ponta Negra e tal. E acabou que, de fato, assim, não demorou muito tempo que eu não precisava mais ir atrás de show. As pessoas me vinham tocando e me chamavam na rua e me chamavam para tocar nos eventos e tal. E isso realmente foi um start grande para mim, assim, de como as coisas começaram a acontecer, né? E interessante a gente, comentando um pouquinho com a produção antes de convidar vocês, é que em paralelo, você tem o intérprete, muito claro, porque você, como a gente falou, precisava bancar esse lado do compositor, mas chega uma hora que também, depois de estar interpretando essas músicas, né, desenvolve esse momento de dizer assim, não, peraí, eu quero falar, quero compor, quero falar a minha verdade. Para vocês, parte de composição chega em momentos diferentes da vida, né? Fala aí, André. Essa parte de composição você já falou logo no começo, já compus minha música, já gravei meu disco. Você sempre teve esse anseio de escrever, de botar para fora ali a tua verdade ali? Então, no momento inicial, eu comecei com o trabalho autoral, né? O meu primeiro show, como eu te falei, que foi no teatro, foi um show todo autoral, e os shows seguintes também. E aí veio essa necessidade também de rentabilizar esse trabalho, e aí eu passei a tocar nos bares. E aí, a partir desse momento, a música autoral meio que ficou um pouco de lado ali, e eu fui levando a música como um trabalho ali para pagar minhas contas. Que vamos falar, né, gente? Maior escola do que essa não tem, né? Verdade. Você está à noite, você está sujeito a chuvas e tempestades, né, trovoadas. Eu diria que a noite me ensinou quase tudo que eu sei na música, né? E aí eu passei muitos anos focando só no trabalho de gig mesmo, né? De tocar o cover, de tocar na noite. Até que, há 2 anos atrás... Não, se bem que em 2015 eu também tive um lapso e quis gravar um álbum autoral e gravei. Em 2015, que é O Som da Minha Voz Vai Passar. Foi até muito bem recebido. Teve alguns vídeos de algumas músicas autorais que viralizaram no Facebook na época. Mas aí, como a gente sabe, viver do autoral é muito difícil, né? Então eu lançava um disco autoral e as pessoas gostavam e eu ficava feliz com aquele resultado, mas eu não conseguia ter aquele retorno financeiro mesmo através do trabalho autoral, exatamente. Então eu sempre voltava a focar um pouco mais no cover e trabalhar na noite, em eventos corporativos, ou em fazer eventos, né? Que foi o que eu passei a fazer ali a partir de 2011, 2012. Eu comecei a produzir alguns eventos de rock, em tributo a alguns artistas que eu gostava, e aí realmente virou meio que uma chave nessa minha caminhada, e eu fui para um outro segmento da música cover também, que foi do rock nacional, e que foi algo que também me projetou bastante aqui no estado, né?
Comigo também. Volta de novo a pergunta original. Perdão, que eu já esqueci. Não, é isso. Porque, assim, a gente tava dando a pesquisada e, assim, tem a composição própria, ela chega para o artista em momentos muito diferentes, né? Para André, desde um momento muito inicial. E para você chegar com essa vontade de escrever mesmo, ali, de se identificar como compositor também? Na verdade, quando eu comecei com a banda, a gente já foi logo compondo, né? A gente já, de cara, foi fazer CD autoral. Agora, como o André falou, com a gente aconteceu demais isso. Nas primeiras músicas, a gente achava bonito, achava massa, os amigos gostavam. Vai ouvir hoje em dia, meu Deus. Isso aí faz parte, né, do processo de amadurecimento. Ninguém avisava que estava ruim, né, cara? Não, e ninguém que é bom começa bom, né? Acho que ninguém começa bom na coisa. Você vai evoluindo, né? É difícil já começar com algo massa, assim. E aí a gente foi evoluindo, foi fazendo trabalhos melhores, mas sempre teve autoral, né? A banda, apesar de que fazia shows covers também, mas eu diria que 60% pelo menos do nosso foco era autoral. E aí, quando eu resolvi fazer voz e violão, aí foi o inverso, a princípio, né? Que aí a ideia de viver da música, né? Viver da música a gente tem que tocar cover, né? Assim, pelo menos inicialmente, né? E aí eu montei um repertório cover e tudo mais, mas aí eu fui começando a levar o autoral em paralelo. E como o André disse, assim, de cara não dá para viver do autoral, né? Mas a gente vai construindo... É como se a gente tivesse um emprego de, sei lá, de engenheiro, para ganhar o dinheiro e vai fazendo as autorais ali, né? O nosso emprego é tocar cover e vai fazendo as autorais ali, né? E aí lancei a primeira música em 2016, do meu trabalho solo, né? E de lá para cá venho lançando. Hoje eu acho que tem umas 16 músicas lançadas, tem outras novas para sair agora. E assim, como a gente trabalha muito no dia a dia, né? Acho que André também do mesmo jeito, né? Não é só tocar, né? Os bastidores são bem movimentados, assim. Tocar eu acho que é a parte mais fácil. É a parte mais fácil e é a menor parte. Eu costumo dizer que tocar é 10% do meu trabalho, né? Eu acho que o André é algo parecido também. Com certeza. Então, como tem muito trabalho de bastidores, às vezes é difícil até de parar para compor. Assim, eu tenho essa dificuldade, eu gosto de compor e tudo mais, mas às vezes eu tenho dificuldade de parar para compor. Assim como também não é fácil, assim, o processo de gravação não é rápido, não é barato. Fazer clipe em paralelo também torna mais caro ainda, então acaba que a gente não está lançando música o tempo todo, né? Mas eu procuro lançar pelo menos uma média de 2, 3 músicas por ano, assim. E aí venho levando em paralelo, né? Aí é mais ou menos essa a história com o autoral. E aí, se a gente for mergulhar lançamento por lançamento, a gente ficava aqui uns 3 programas, mas eu queria tocar em dois aspectos bem específicos, assim. Primeiro, para o André falar um pouco sobre essa concepção do forró, assim, essa coisa de pensar esse trabalho. Eu sei que deve ter alguma coisa ali de formação, de ter ouvido aquela música sempre como ambiente ali de construção. Mas fala um pouquinho desse projeto, como foi botar esse projeto na rua, quem foi que te cercou ali para gravar aquele disco, aquele trabalho todo. Fala um pouquinho do forró, especialmente para a gente. Quando eu já estava na época desses eventos que eu falei, de fazer tributo Rock Brasil, que eu fazia muito, tributo Charlie Brown, fazia vários tributos, vários eventos com essa temática do rock nacional, né? Em 2016, de 2016 para 2017, eu tive a ideia de fazer o Arraia Rock, né? O primeiro Arraia Rock que teve aqui em Natal, feito por mim, e que inicialmente, na verdade, o Arraia Rock, que deu origem ao forrock, né? Ele, na verdade, era um show que eu ia fazer cantando músicas de rock nacional, só que em ritmo de forró. Basicamente isso. E foi muito divertido. E a galera gostou muito, e eu também acabei gostando muito. Eu sempre fui um cara muito inquieto, assim, e sempre fui um cara que sempre sonhou em ter um som mais original, sabe? Uma parada que fosse uma verdade minha e que a galera não escutasse e falasse, parece Djavan. Okay. Claro que não estava parecido, né? Porra, mas lembra fulano, lembra ciclano e tal. Eu queria ter um som meu. Então eu tive a ideia de tentar compor algo nessa linha, misturando as referências do rock, que é a minha paixão, da MPB, que é o meu amor, e do forró, que é a minha verdade, que eu sou daqui do Nordeste, cresci ouvindo forró, já cantei banda de forró também, já fiz de tudo. E então eu decidi fazer uma gravação, primeiramente de alguns covers. Eu fiz a gravação lá na Lagoa de Guaraíras, ali de Tibau do Sul, e ficou muito bacana. E aí o Eduardo Passaia viu ali, eu mostrei para ele, na verdade, né? Ele me convidou para gravar o Canto da Lira, e foi muito bacana aquele programa que a gente fez. Eu acho que foi até no mesmo dia que a Alan gravou. Acho que foi. E foi massa. E aí eu tive a ideia de fazer um projeto
para lançar um disco autoral do forroque, né? Misturando todas essas referências musicais e eu podendo também colocar minhas letras e as coisas que eu sentia e que eu pensava nessas músicas e nesse trabalho. E aí foi massa, a gente gravou um disco, um DVD, e a gente fez uma mini turnê pelo estado, com todos os shows gratuitos, e foi incrível. E o filho tá aí no mundo, tá lá no YouTube, eu acho que já tem só o vídeo do show completo, tem quase 100 mil acessos, as músicas separadas eu acho que dá uns 300 mil, e eu fiquei muito feliz com esse resultado, não só pelos números, mas também porque eu acho que me representa muito bem o momento que eu estava vivendo ali, e o resultado que as músicas chegaram, assim, me deixou muito feliz. Depois a gente volta no assunto que eu quero falar do que vem pela frente aí. Mas, Alan, do teu caso, tem escutando as músicas que estão nos streamings, assim, eu queria que você contasse uma que é muito peculiar e eu acho que representa bem a tua escrita, a maneira que você compõe, que é o Comedor de Camarão, né? Que aí tomou uma proporção muito grande, né? E a produção, a gente estava conversando sobre isso, que em algum momento faltava uma música que representasse, que olhasse para o umbigo, que falasse do nosso quintal, né? Uhum. Então, assim, depois de muito tempo, a gente teve uma música que tocou nesse ponto e serviu como referencial. Me fala um pouquinho desse momento de criação dessa música, como é que estava esse momento, você estava compondo com alguém, estava compondo só, como é que é esse momento aí? Sim, foi uma composição só mesmo, e eu fazia um tempo que eu queria fazer uma música que falasse sobre o Natal do Rio Grande do Norte, né? E aí eu pensando em Natal, já tem Linda Baby, já tem Cidade do Sol do Rocha Filho, são grandes referências, né, do Natal. Eu disse, não, vou falar sobre o Rio Grande do Norte, quero falar sobre o Rio Grande do Norte sobre todo e não falar sobre sol e mar, né? Falar sobre o interior também, falar sobre outros locais. E além disso, uma coisa que sempre me chamou a atenção são nomes curiosos de cidades daqui, né? Mas, eu quero fazer uma música que brinque com esses nomes, que eu faça trocadilhos e que eu construa uma história a ver com isso aí, né? E aí esse foi o ponto de partida inicial dela, né? Que aí foi quando eu comecei a compor essa música, foi duas madrugadas compondo a música aí acabou dando esse resultado aqui. Legal, foi bem legal. E assim, aí só uma curiosidade mesmo agora do fã de música, assim, como é que é a forma de compor de vocês? Geralmente é uma base, ou às vezes uma letra, ou às vezes vem tudo de uma vez só? Como é que funciona para vocês essa parte de compor? Ou às vezes é um trabalho duro de dias e dias e dias até chegar na forma correta? Como é que funciona para vocês? Rapaz, para mim não existe realmente a fórmula ali. Eu faço desse jeito. Do jeito que tiver que sair, vai sair, sabe? Eu já fiz música começando pela letra, fazendo uma letra e depois tentando musicá-la. Eu geralmente, em sua maioria das vezes, nasce uma melodia, né? Eu começo tocando violão, faço uma melodia ali, começo a cantar palavras aleatórias. E depois coloco uma letra. E às vezes também acontece da música ser quase que meio que vomitada assim, sabe? Pegar o violão, você começa a cantar e soltar uma letra e a parada já vem meio que pronta. E às vezes dá muito trabalho também. Tem música aí que eu comecei há 10 anos e nunca terminei. Acho que ele também deve ter... A gente meio que acaba desistindo. Isso tem a ver com a exigência também da gente, né? Verdade. Que às vezes acontece. Tem um amigo meu que ele é muito... Que inclusive era da Dois Polos também, grande amigo meu. Que disse, rapaz, solta essas músicas aí, bicho. O bicho fica lambendo até, não só do jeito que tá. Porque, o tal do... Antes feito do que perfeito, né? Mas é engraçado que esse amigo especificamente ele é bem metódico. Assim. Quanto ao processo de composição, eu, na época da Dois Polos, que eu era guitarrista, então eu começava pelo riff da música, né? Então eu fazia primeiro o instrumental, mas para depois botar uma melodia em bromation em cima, que a gente tinha muita referência do rock internacional, né? E depois fazer uma letra em português, que eu era um dos compositores da banda, né? E aí já no trabalho solo, começou a rolar de muitas músicas, eu começava ao contrário. Eu fazia a melodia primeiro, para depois encaixar os acordes e fazer a letra, né? Eu confesso que eu tenho dificuldade de fazer começando pela letra, assim. Eu acho de boa escrever uma letra assim, acho tranquila. Agora, eu musicalizar de uma forma que eu goste, botar uma melodia numa letra engessada assim, eu não consigo, assim, normalmente não gosto. Então, hoje em dia é mais assim, vem a melodia na cabeça, e aí eu boto a letra e vou atrás dos acordes, né? E aí aconteceu, curiosamente, algumas vezes recente, de eu estar dormindo, aí vem uma melodia no sonho, que no sonho seria uma música que já existe, né? Sem que eu me toque, a música não existe. Aí eu acordo, gravo assim, meio bêbado de sono ainda. Aí depois de um tempo eu pego ela, pronto, eu pego essa melodia aqui e vou
desenvolver. Já aconteceu assim também. Pronto, eu vou pegar carona nessa coisa, porque você acorda, tem um celular ao lado, você já pode até, já grava lá, no outro dia já reaproveita tudo isso. E aí eu queria botar um assunto na roda, assim, que vocês surgem no momento que a tecnologia está disponível, e aí você entende que não dá para ser só músico, você tem que ser músico, você tem que ser empresário, você tem que ser produtor, você tem que entender de leis de incentivo para tentar viabilizar os... Como é que é para vocês olhar esse painel de hoje em dia e entender que não dá para ser só uma coisa? Você tem que ser um pouco... Tem que entender de iluminação, tem que entender de técnica, né, seja de PA ou de monitor. Não dá para ser só o artista naquela acepção mais antiga. Como é que para vocês é natural isso? Já é uma coisa que faz parte desse cenário que vocês pegaram? Como é que vocês se relacionam com isso aí? Eu acho que para mim é interessante essa concepção do artista que só chega para cantar, né? Seria eu acho que meio que eu acho que já foi extinto, eu acho que já está extinto isso aí, né? E não sei pro Alan, mas para mim eu sou mais novo do que o Alan, acho que uns 3 anos, né? 4 anos, não sei. Por aí, você tem quanto agora? 32 agora. Então são 5 anos. 5 anos, ó. Então eu já, mesmo que 5 anos não seja tanto, mas nesse momento de transição tecnológica, eu acho que faz muita diferença. Então eu meio que já fui acostumado desde sempre a ter isso na minha cabeça. Cara, eu que vou ter que fazer tudo. Eu que vou ter que produzir minhas músicas, eu vou ter que aprender a gravar, eu vou ter que aprender a mixar também essa porra aí, tá ligado? Então... eu já... questão de custo também. Exatamente, para viabilizar o trabalho, né? Então, eu vou ter que aprender a fazer arte também, para divulgação. Vou ter que aprender a pensar nos eventos que eu vou tocar, porque eu passei a fazer eventos não só pela bilheteria do evento, mas porque eu queria me colocar numa noite boa para tocar num horário bom, num lugar legal. Então, como eu não tinha produtores assim de casas e de eventos abrindo as portas para mim nas melhores situações possíveis, né? Eu decidi que eu queria aprender a fazer evento também para eu me colocar numa boa posição nas noites de Natal e para a galera poder me ver e assistir o meu show de uma forma bacana. Então, acho que isso meio que fala sobre tudo, né? Porque na produção musical é da mesma forma, na composição é da mesma forma, eu tenho que compor. E eu meio que já estava familiarizado desde cedinho a fazer isso tudo. Ou pelo menos a tentar, né? Queria aprender. É o faça você mesmo, levado à risca mesmo, né? É quase como se a gente fosse uma empresa toda, né? Você vai ser o recepcionista, vai ser o faxineiro, vai ser o CEO vai ser o CEO, vai ser do cafezinho. Ou você faz ou as coisas não acontecem para você, né? Então, que é uma coisa que eu acho muito legal trabalhando também, que ele tem muito essa veia empreendedora, que eu também gosto de fazer isso aí, sabe? Então, assim, para mim, eu confesso que foi algo natural, assim, não foi algo, vou ter que fazer isso. Eu confesso que a única coisa que eu não gosto muito é de ir atrás de show. E aí a forma que eu achei de não ir atrás de show foi o que eu falei, de fazer shows na rua para os shows virem atrás de mim, né? Mas de todo o resto, assim, eu já tinha consciência de que iria fazer, então foi meio que natural, assim. E eu acho que é importantíssimo, tipo, não é só tocar e cantar. Claro que a gente gostaria que fosse só assim, né? Ter tempo para fazer as outras coisas, né? Mas a gente tem que correr atrás mesmo, né? Não é só isso, não, tem muita coisa. Legal, gente. E aí a gente já vai chegando aqui meio que na parte final, mas eu queria entender quais são os projetos para o ano que vem. A gente já falando aqui um pouquinho em off, André já deu mais ou menos um indicativo do que seria. Como é que vocês estão vendo aí ano que vem? Quais são os trabalhos que estão no forno aí para desenvolver ano que vem? O que vocês podem falar? Lancei o Forrock aí, tem 6 meses, 7 meses já. E agora eu estou focando na produção do meu novo álbum, que vai se chamar O Sal do Mar. E as músicas já estão compostas, estou começando a produzir. Ele vem numa pegada completamente diferente do forró, que já vai para outra vibe. Eu abuso das coisas muito rápido, né? Não abusar no sentido ruim, mas no sentido de já querer mais uma novidade. Eu quero uma coisa nova agora. E aí eu tô com esse álbum para gravar e para lançar. O Sal do Mar, ele vem numa pegada bem mais moderna, um som com muitos sintetizadores. As letras continuam reflexivas ali. Não vai ser tão romântico quanto eu costumava ser, mas vai ser uma parada mais filosófica, meio... sabe, falando sobre a sensação que eu sempre tive de morar perto da praia e de me sentir conectado com a natureza e com o mar, e de como
essa energia pode fazer bem pra gente e tudo mais. E falando sobre o estilo da composição, a maioria das músicas desse álbum, elas estão sendo criadas e produzidas naquela onda do loop, né, do live loop. Então, é uma novidade também para mim estar compondo dessa forma, né? Que aí eu vou gravando e tocando tudo ao vivo ali e compondo tudo. Então, assim, eu vou tentar fazer a música, tenho que botar para gravar porque não tem como voltar depois, né? E é bacana também porque eu consigo criar uma concepção toda da música de uma vez só, né? Mesmo que a letra não saia pronta naquele momento, mas a ideia da música e dos instrumentos, da estrutura da música, das camadas que vão ter, ela meio que já nasce com tudo junto. É isso aí. E eu sigo na pegada que já vinha fazendo antes, de estar sempre lançando singles, né? Inclusive tem um que já está para ser lançado no início do ano, de 2025. Tem outra que pretendo que saia no início ainda também, ou final de janeiro ou fevereiro, que já está pronta, está sendo feito o clipe também. E aí tem uma música engraçada que, assim, até lembrando que a André falou antes, tem músicas que são vomitadas às vezes, né? Que, no bom sentido, né? Não sei se existe um bom sentido para vomitar, mas ela simplesmente sai, né? E essa música que eu vou falar agora é uma música que foi assim. Eu estava no processo de composição de outra música, no meio desse processo de composição nasceu essa música e até hoje eu não lancei, está gravada desde 2019. E essa eu espero lançar finalmente em 2025, 6 anos depois. Já está pronta também. Tem outra que eu vou começar a gravar. Então tem algumas novidades já aí para 2025. Entendi. Vou pegar uma caroninha numa coisa que você falou que chamou a atenção, assim, que é abuso, entre aspas, ali, muito rápido, né? Mas não é uma característica também, talvez, do teu trabalho de estar sempre tentando enxergar novos caminhos, ver novas possibilidades. E aí quando você olha e faz, não, vou fazer um disco com uma característica mais praieira, mais... Né? Talvez seja um pouco do reflexo de, quando a gente olha lá para trás, de ter escutado tanta coisa diferente e estar sempre buscando algo que traduza naquele momento ali, né? Então, uma característica que a gente vê muito nessa geração de vocês que está chegando, que já chegou e já tem essa penetração, é de não ficar preso em nicho nenhum, estilo de som. Né, de conseguir navegar para um reggae, ou para uma coisa mais praia, ou um forró. Então, não tem muito essa necessidade de estar preso a nenhum estilo. E o estilo é a carreira do artista que está ali sendo desenvolvida. Né? E aí eu vou aproveitar, vou fazer essa pergunta, que é característica do podcast, para a gente tentar entender, e aí ouvindo de cada um, se vocês acham que tem uma característica que ligue, que conecte a música feita aqui, né? Seja ela... uma característica de composição, ou célula rítmica, ou não, de escrita. O que vocês acham que tem algo que conecta essa música feita no RN? Aquela pergunta aberta. Não, porque não necessariamente é uma pergunta que ela é definitiva. Sim. Ela é mais um ponto de vista, né? E aí você consegue, por exemplo, pegar artistas tão diferentes e enxergar algumas características, né? Ou como um dos convidados da gente disse, olha, a característica que eu enxergo é que não tem nenhuma linearidade, nada, é tudo muito diferente. Para mim não tem. Também, concordo. A gente tem grafite, a gente tem Fafão Alaska, já teve Cristal, sabe? Pedro Mendes, Jane Fonda, ninguém tem nada a ver com ninguém. E eu acho massa porque cada um tem uma verdade muito visceral, né? Uma verdade muito, muito deles ali. E eu não vejo conexão não com nada, eu acho que o que conecta... Na verdade, eles é o amor pela música, é esse chamado. Suas referências. Exatamente, né? Cada um com a sua vibe ali, com a sua verdade. Porque eu acho que a gente mora num lugar onde chega tanta coisa, né? E não só sobre o lugar, que é o Rio Grande do Norte, mas sobre o mundo hoje. Então, todo mundo escuta tudo, é tudo muito democrático, né? Então, acho que fica todo mundo aberto a fazer qualquer coisa, né? O que a pessoa escuta, que mais toca ela vai misturando ali e nasce. Então, acho que não depende muito da questão geográfica, né? Eu acredito que não tenha muito isso. No forroque mesmo, o nome do disco se chama Forroque, são 10 músicas autorais, mas tem reggae, só que é um reggae com sanfona e com uma guitarra de rock. Tem Ijexá, que é um ritmo africano, mas é o Ijexá com a célula de baião sendo tocada pela percussão e com a sanfona também. Também tem uma música que é rock, só que é um rock com a sanfona. Então, assim, eu acho que não existe... A característica é não ter nenhum... não ter forma nem forma, entende?
Boa. Gente, é isso. A gente queria agradecer demais a participação de vocês aqui. Depois a gente pretende fazer um futuro episódio, cada um individual, para a gente ver esses discos aí, esses trabalhos que vão ser lançados ano que vem. E aí, a gente do Musicast agradece demais a participação de vocês hoje. Agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, foi massa, hein? Tamo junto. A gente pode fazer uma coisa... Vou pegar vocês na saia justa aqui. Vocês terminarem tocando uma composição, ou uma música de vocês, ou uma música que os dois consigam fazer agora. Vamos lá, vamos pegar no flagra aí. Eu acho que o violão tá na outra afinação, mas se tu quiser tocar, eu canto. Pode ser. Porque tem uma música... Produção. Sim. Podemos terminar de uma forma diferente hoje? Inclusive, sobre as conexões, né? Que essa aqui é uma música que eu compus na época da Dois Polos, que eu regravei no meu trabalho solo e que André gravou comigo essa música. Ah, que legal, que legal. Que se chama Um Livro Sem Final, né? Vê se eu sei tocar ela ainda, né? Que faz tempo que eu não Eu toco. também, eu vou colar aqui a letra. Não, é isso. Vamos lá. Perco a noção do tempo, não recordo o quanto espero. Pegadas contra o vento não me levam pra mais perto e eu vou. Saudade não disfarça, vejo sinais de fumaça. Eu perco até a graça quando você sempre passa e eu não. E eu não. Não vou mentir, quero estar contigo então. Tentar fugir é mais uma contradição. Como um livro sem final, uma promessa sem cumprir. O que mais se espera não está logo ali. Uma mudança sempre igual, dar um passo sem seguir, ter você por perto e não poder sentir. Parece tão incerto, vejo um muro de concreto, escondendo o que é o certo, me fará ser mais completo e eu não. E eu não. Não vou mentir, quero estar contigo então. Tentar fugir é mais uma contradição. Como um livro sem final, uma promessa sem cumprir. O que mais se espera não está logo ali. Uma mudança sempre igual, dar um passo sem seguir, ter você por perto e não poder sentir. Como livro
sem final, uma promessa sem cumprir. O que mais se espera não está logo ali. Uma mudança sempre igual, dar um passo sem seguir. Ter você por perto e não poder sentir. Aí, gente, obrigado. Nossa, É isso. Depois dessa, não tem como encerrar. Gente, obrigado demais por terem vindo. É importante para a gente, e aí já aproveitando para agradecer ao governo do estado, aos nossos patrocinadores, a Nacional Veículos e a Freeway, porque esse projeto só seria possível com a ajuda deles, o suporte deles. E é isso, a gente está fazendo esse trabalho para mapear, para dar voz e saber um pouco mais dos artistas potiguares. E obrigado demais por terem participado aqui com a gente. Que venham mais. Valeu pelo convite, foi massa. Se quiser, a gente tá de volta aí. Tamo junto. Gente, obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu.